Olá, amigos, bem-vindo ao canal História e Curiosidades. Meu nome é Eduardo, sou professor de História. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre esse livro, A Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Esse aqui é um canal dedicado principalmente à história. A gente aqui fala sobre livros, fala sobre temas relacionados a essa disciplina tão maravilhosa que é a história. E hoje nós queremos falar um pouquinho desse livro aqui, A Cidade Antiga. Então se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe para você ficar por dentro de todas as novidades. É importante para incentivar aqui esse espaço, incentivar esse trabalho, para que a gente possa estar motivado, sempre estar postando coisas interessantes aqui, pelo menos um vídeo por semana, trazendo sempre um tema relacionado à história, resenha de um livro, enfim. Tem conteúdos muito bons aí, que com certeza vai te ajudar no teu crescimento intelectual. Se você também estiver se preparando para algum concurso, para o Enem ou para o vestibular, eu creio que também vai te ajudar bastante. Então vamos lá, vamos ao vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, A Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges. Esse aqui foi editado pela Martin Claret, é um livro de capa dura, excelente, né? As páginas são aquelas páginas amarelinhas, que não cansa a vista, facilita muito na leitura. Enfim, em relação à diagramação do livro, impecável, né? Mas do que esse livro trata, né? Primeiramente, dizer para vocês que esse livro é uma obra clássica, né? É um clássico da literatura universal, ok? Como clássico, né, a gente aqui trazendo de uma forma bem resumida, né, o que é uma obra clássica. É uma obra que, mesmo com o passar dos tempos, com o passar dos anos, por que não com o passar dos séculos, ela é muito relevante, né? Então, isso seja na literatura, seja em outras obras, né, em outros viés artísticos, são obras que elas se perpetuam no tempo, né? O tempo passa, mas aquela obra ainda continua relevante, a mensagem daquela obra, o ensinamento daquela obra ainda diz muito, né, para o tempo contemporâneo. Ou seja, é uma obra que resiste, né, ao tempo e que a gente pode dizer que, na verdade, continua sendo uma obra muito atual. Eu queria falar com você aqui rapidamente sobre a resenha, né, da editora, resenha especializada, que diz o seguinte, olha, Fustel de Coulanges, né, ele foi um historiador e professor de História na Faculdade de Letras de Estrasburgo. Do que esse livro vai dizer? Vamos ver o que a resenha especializada aqui está dizendo. Um erudito, trata-se, né, de um erudito estudo do mundo greco-romano antigo, focalizando especialmente Atenas e Esparta, né, e Roma, que nos relata como se deu o surgimento das cidades, a forte influência que o fator religioso exerceu na estrutura familiar, bem como o desenvolvimento, a dinâmica e a transformação que essas cidades sofreram ao longo do tempo. Então, esse livro vai tratar, né, basicamente dessa questão, a influência que o fator religioso exerceu na estrutura familiar e como que essa influência exercida nesse seio familiar influenciou na construção ali da cidade. Ok? Então esse livro vai falar muito acerca dessa questão religiosa, sobretudo no seio familiar. Não é só para te dar aqui uma pista aqui e aguçar aqui a sua curiosidade acerca desse livro. Por exemplo, ele fala sobre o fogo sagrado. É uma coisa muito interessante isso. Uma lareira que toda a família ela cultivava dentro da sua casa. E aquela lareira, né, era a representação de deuses, dos seus deuses, né, dos seus deuses familiares. Quem eram esses deuses familiares, né? Eles chamam aqui de manes, né, que eram, na verdade, os seus antepassados.
né? Então, os gregos, os romanos, eles, aqui nesses primórdios, aqui, antes da fundação das cidades, ali no seio familiar, eles adoravam, né? Eles cultuavam, né, melhor dizendo, os seus antepassados. E a gente vai ver aqui, já já, em breves minutos, o porquê disso, né? O porquê que havia esse culto aos mortos, o culto aos antepassados. Mas olha que interessante, né? A partir do momento que existe essa lareira, esse fogo sagrado, né, onde eles se colocavam ali diante daquele fogo sagrado e ali faziam alguns rituais, aquela lareira ali representando essas divindades, né, esses antepassados. Olha que interessante, quando, né, eles começam então a fundar as cidades, é importantíssimo, é fundamental que toda a fundação da cidade eles também acendessem uma lareira. Ou seja, aquilo que era feito no privado, no particular, mais para frente passou também a ser usado na fundação, na formação das cidades, porque significava, né, aquela lareira ali significava que era a proteção, né, dos deuses em relação àquela cidade. E se uma cidade, entendeu, que fosse fundada naquele mundo antigo ali, não observasse, entendeu, esses ritos, né, essa reverência, né, à lareira, né, à divindade, essa cidade, por exemplo, poderia vir até mesmo sucumbir, né? E olha que interessante, você pode associar isso, por exemplo, à pira, né, também das Olimpíadas. E quando significa que aquela pira, né, está passando, entendeu, saindo de uma região e indo para outras regiões, significa que aonde aquele povo está, ali também vai estar o fogo sagrado, ou seja, os seus deuses vai estar, entendeu, com aquele povo aonde ele estiver. Então é uma coisa muito interessante. Esse livro é um livro fantástico, é um livro bom de ler, né? Uma linguagem bem clara, bem acessível. Sem dúvida, eu tenho certeza que você vai gostar, né? E ele vai, sem dúvida nenhuma, te ajudar também na sua formação, no seu entendimento também sobre a Grécia Antiga, sobre a Roma Antiga. Beleza? Então, gente, vamos aqui rapidinho falar acerca aqui, entrar mais aqui em detalhes acerca do conteúdo do livro. Quando pesquisamos as mais antigas crenças desses povos, deparamos-nos com uma religião que tinha por objeto os antepassados, ok? Então é interessante isso, né? Esse livro vai estar todo momento aqui, sobretudo aqui nos primeiros capítulos, falando sobre uma religião que tinha por objeto os antepassados e por principal símbolo o lar. Ele que constitui a família estabeleceu as primeiras leis, mas essa raça teve também em todos os seus ramos uma outra religião, aquela cujas principais figuras foram Zeus, Hera, Atena, Juno, aquela do Olimpo helênico e do Capitólio romano. Né? Então o autor ele coloca aqui que existia, né, a coexistência dessas religiões, né? Que existia a religião ali no seio familiar, onde, entendeu, esses indivíduos eles cultuavam seus próprios antepassados, mas também existiam, né, essas figuras, né, que é conhecido por todo mundo aqui da mitologia grega, greco-romana, né, que é o Zeus, que é a Hera, que é a Atena, que é o Juno, enfim, aqueles, né, do Olimpo helênico e do Capitólio romano. Mas ele, sobretudo, né, esse livro ele vai focar mais na religião doméstica, né? Vamos desenvolver mais um pouco aqui. As mais antigas gerações, muito antes de haver filósofos, né, creram numa segunda existência depois desta. Estas encarnaram a morte não como uma dissolução do ser, mas como uma simples mudança de vida. Então a gente sabe que a filosofia ela vai refletir sobre isso, né? Sobre a questão, por exemplo, da alma. Né? Para onde vai a alma depois da morte? Né? E talvez a gente é levado a pensar que é a filosofia que começou, né, a debater, né, sobre esse tema, ou começou a apresentar argumentos sobre esse tema, ou racionalizar esse tema,
mas nós vamos ver que antes, né, até mesmo da formação das cidades gregas, ali já no seio familiar, essas famílias já estavam pensando sobre isso, né? O que acontece com o indivíduo depois da morte? Para onde, né, que vai esse indivíduo depois que ele morre? Ok? Ou seja, as famílias ali nos seus seios familiares, né, nas suas casas, elas estavam pensando sobre isso, e isso acabou acarretando, né, e isso acabou, como consequência, movendo a ele tomar, movendo essa sociedade, movendo esses indivíduos, tomar algumas precauções, né, tomar algumas atitudes, algumas decisões, algumas resoluções a partir do entendimento que eles tiveram que, ao morrer, não acabou, né? Eles entendiam o seguinte, que se existe, né, se existia uma vida depois daquela, eles continuariam sendo responsáveis, né, por essas vidas no além, ok? Agora, que além será esse? Né? Vamos continuar. Criam eles que o espírito subiu ao céu, a região da luz, não era no mundo estranho a este que a alma ia passar a sua segunda existência. Ela permanecia bem perto dos homens e continuava a viver sobre a terra. Então, não existia essa concepção de que ao morrer, né, esses seres, né, iriam para o céu. Ainda não existia essa concepção aqui, ou iria para o inferno, né? Não, mas eles acreditavam que a alma, ela estaria dentro da própria sepultura, né? O espírito ali daquele indivíduo estaria dentro da própria sepultura. Então eles enterravam os mortos, entendeu? Às vezes nos quintais de suas casas, bem próximos à sua casa, e ali de tempos em tempos eles tinham que cumprir alguns rituais. E um desses rituais era, por exemplo, alimentar esses mortos, né? Alimentar os seus antepassados com comida, oferecer bebidas, né, para esses antepassados. Isso ficava a cargo do primogênito da casa. E havia uma preocupação muito grande com o pai, né, que era o pater, né, era chamado ali pater familias. Havia uma preocupação muito grande em que, né, o seu herdeiro, em que o seu filho observasse as orações, observasse os rituais, que essas alimentações, entendeu, fosse concedida ali a ele, porque o seu bem-estar, entendeu, ali nessa vida ali, depois dessa primeira existência, digamos assim, dependia disso. E se ele não observasse, né, todos esses ritos, se ele não observasse essas questões dos alimentos, essa alma seria uma alma moribunda, essa alma não seria uma alma que teria descanso, seria uma alma que não teria, seria um espírito errante que não teria paz, e por outro lado ele poderia também trazer perturbação para os seus familiares que estivessem vivos. Então era necessário, entendeu, que eles cuidassem, né, do seu antepassado, para que o seu antepassado também fosse favorável a ele, no sentido de trazer proteção, consolo, né? E daí, na verdade, esses antepassados passaram a ser divinizados e passaram a ser seus deuses, né, os seus deuses domésticos. E o livro vai tratar de muita coisa. Ele vai falar, por exemplo, que cada casa tinha o seu Deus, né? Cada casa tinha a sua divindade, e um estranho, né, não podia ter acesso àquela divindade. Então, na minha casa, né, eu serviria os meus antepassados, e teria eles como meus deuses. Na casa do meu vizinho já seria outros deuses. Se uma moça, né, por exemplo, se uma filha, entendeu, da minha casa se casasse,
ela não poderia entrar de qualquer maneira na casa, por exemplo, do seu noivo. Teria que haver um ritual, né? Teria que mostrar, né, para aquele outro Deus, para aquela outra casa, que uma estranha, né, estava adentrando ali aquela casa, e ela passaria então a servir aquele outro Deus. Então é intrigante, gente, é muito bom, é muito interessante, né, as informações que esse livro traz. Vamos adiantar um pouco aqui, ó. Enterrava-se, né, com eles objetos pessoais, roupas, vasos, derramava-se vinho sobre o túmulo para matar-lhe a sede e colocava alimentos para saciar-lhe a fome. Não bastava enterrar o corpo, era preciso ainda observar ritos tradicionais e pronunciar determinadas fórmulas, era fundamental. Podemos ver nos escritores antigos como o homem era atormentado pelo medo de que depois da morte os ritos não fossem observados. Então isso era fundamental. Eles praticamente viviam, né, em função da sua morte. Coisa interessante, né? Eles viviam planejando como que seria, né, a sua vida, né, pós-vida, digamos assim, na sua vida ali, quando cessasse essa vida e começasse essa vida, né, essa vida na morte ali. Porque se não fosse observado, né, esses rituais, eles, como a gente já falou aqui, seriam errantes, não teriam descanso, não teriam sossego, seria uma vida de tormento. Então era fundamental, né, que os vivos, aqueles que estivessem aqui nesse plano, né, que eles os alimentassem, que eles cumprissem todos os rituais para que eles pudessem então ter descanso, ter sossego e gozar, né, de uma além aí existência, de uma além vida sossegada em paz. Nossos antepassados quiseram que os homens que deixaram esta vida fossem tidos como deuses. O mal, tanto como o virtuoso, torna-se em Deus, tanto quanto o homem de bem, só que conservava nessa segunda existência todas as más inclinações que tivera na primeira. Então é interessante essa observação aqui que ele fala, que tanto, né, os antepassados que teriam sido bons, né, que teriam sido pais exemplares, quanto, né, aqueles que também foram maus ou perversos, eles, ao morrerem, eles eram considerados também deuses, eles eram divinizados. Porém, né, conservava nessa segunda existência todas as más inclinações que tivera na primeira. Então, pessoal, isso foi uma breve introduçãozinha aqui sobre esse livro aqui, ó, A Cidade Antiga, do historiador Fustel de Coulanges, um clássico da literatura internacional, né? Internacional que eu digo aqui, que é uma obra que ela não se limita a um povo, né? Na verdade, não é internacional, é universal. Um clássico da literatura universal. Um ótimo livro, recomendamos. Sem dúvida nenhuma, você vai aprender aqui muito, né, sobre Grécia, sobre a Roma, sobre sua fundação, sobre os primórdios, né, da fundação dessas cidades e como que a religião, que era restrita a princípio ali ao seio familiar, ela influenciou ali no pensamento, na constituição dessas pessoas, e depois esse pensamento, essa conduta, ela acabou influenciando também na formação das cidades. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez te pedindo que vocês se inscrevam no canal. Tem muita coisa boa sendo produzida aí. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.